Olá novamente, sétimo ano. Bom, agora eu tô aqui para nossa aula de língua portuguesa e para dar início, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 389 para a gente começar a correção das atividades do capítulo 21. Então, lá na questão número 11, né, que é a nossa primeira aqui, diz que substantivos abstratos permitem complementos, que no caso representam ações expressas por esses nomes. Mas os concretos, não. Assinale, então, as frases em que os termos grifados funcionam como complementos nominais. Então, aqui, né, a gente só tem complementos de substantivos abstratos no segundo parênteses, né, que é a lembrança da cidade. Então, esse da cidade é um complemento de lembrança, que é, sim, um substantivo abstrato. E a frase do terceiro parênteses, que diz: os moradores aguardam a construção da nova escola. Bom, aqui, né, da nova escola é um complemento de construção, que também é um substantivo abstrato, né, já que a construção aqui, né, só existe no mundo das ideias por enquanto. A questão de número 12 pede para vocês circularem o complemento nominal nas frases abaixo, né? Quando e, claro, se eles estiverem presentes ali. E aqui a gente tem um complemento nominal que é ao aluno, que se encontra lá na letra B. Vocês podem circular, então, essa expressão ao aluno. Na letra D, vocês podem circular a expressão dos orçamentos, que também é um complemento nominal. E na letra E, em nossos acionistas, que também é um complemento nominal. A questão de número 13 diz que o complemento nominal é sempre introduzido por uma preposição, mesma coisa de um objeto indireto. A diferença é que o complemento nominal completa o sentido de um nome e o objeto indireto completa o sentido de um verbo. Sabendo disso, vocês vão considerar as frases a seguir e fazer o que se pede, que é circular de azul as frases que possuírem um complemento nominal e circular de vermelho as frases que possuírem um objeto indireto. Bom, na letra A a gente tem de comida francesa, completando o sentido do verbo gostamos. Logo aqui a gente tem um objeto indireto, então vocês podem circular essa frase de vermelho. Na letra B, a gente tem o complemento nominal por comida francesa, que completa aqui, né, o nome gosto. Então, podem circular essa frase de azul. Na C, em educação, também é um complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome, que é investimentos. Por isso, a frase deve ser circulada de azul. E na letra D, que é a última aqui, né, a gente tem um objeto indireto. Circulem, portanto, a frase de vermelho. Por que a gente tem um objeto indireto aqui? Porque em educação está completando o sentido do verbo investimos. Então, quem investe, investe em alguma coisa. Em que aqui? Em educação. Não confundam a palavra da frase de cima, que é investimento, com a palavra da frase de baixo, que é investimos. Investimos é um verbo, investimentos é um substantivo. Na questão de número 14, né, vocês vão preencher a tabelinha com complemento nominal, complemento verbal, que é o objeto indireto, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Isso vocês vão fazer, né, retirando do texto aquelas frases, aquelas expressões que estão sublinhadas. Então, é elas que vocês vão classificar e colocar aqui, preenchendo os quadrinhos. Em complemento nominal, a gente vai ter aqui ao poder público e à sociedade. A gente tem também a documentação básica e aos programas sociais do governo. De complemento verbal, a gente tem a população e aquelas pessoas que não são registradas. De adjunto adnominal, a gente tem de cidadania e sem o registro de nascimento. E, por fim, de adjunto adverbial, a gente tem aqui nesse texto nas escolas, nas instituições de saúde e no estado da Bahia. São todos adjuntos adverbiais aqui de lugar. Agora, vocês vão passar para a página 398 do livro para a gente fazer a correção das atividades do capítulo 22. Na número 11, então, vocês vão marcar com um X aí no quadrinho quais são as funções da palavra trabalho na oração.
Então, no número 11, vocês vão dizer aí no quadrinho, né, completando esse quadrinho com as funções da palavra trabalho na oração. Na primeira oração do quadro, essa palavra é núcleo do sujeito. Na segunda, ela é núcleo do objeto direto. Na terceira, ela é complemento nominal. Na quarta, ela é adjunto adnominal do sujeito. Na quinta, segundo núcleo do adjunto adverbial composto, ou seja, né, aqui a gente tem dois adjuntos adverbiais. Portanto, a gente tem dois núcleos e a palavra trabalho aqui é o segundo núcleo. Na sexta, ela é núcleo do objeto indireto. Na sétima, núcleo do predicativo do sujeito. E na oitava, ela é um vocativo. Para quem não lembra o que é um vocativo, né? O vocativo é um chamamento. Então, aqui a gente tem trabalho, trabalho, por que me desafias? Ele trata o trabalho, né, como se fosse alguém. Então, ele fala com o trabalho. Na 12, a gente tem um cartaz e a letra A pergunta qual é o público-alvo dessa campanha. Bom, o público-alvo dessa campanha, né, como a gente pode ver aqui, são foliões, pessoas que brincam, que pulam o carnaval e também crianças que estão na folia. B, transcreva do cartaz uma frase que comprove a sua resposta. Bom, então aqui a gente tem duas, né? A gente tem mais de uma aqui. E aí, lembrem-se que quando vocês forem retirar algo do texto, vocês precisam utilizar aspas antes e depois. A primeira frase que pode comprovar essa nossa resposta é a seguinte: se você compra algo de uma criança que trabalha na rua, está ajudando a promover o trabalho infantil. E a segunda é: se você está sendo vítima do trabalho infantil ou conhece alguma criança ou adolescente nessa situação, ligue para o 181 e denuncie. Então, aqui a gente percebe, né, com quem esse cartaz fala, a quem ele se refere. A questão de número 13 pede para vocês considerarem um trecho do cartaz e aí pergunta qual é o sentido da expressão até mesmo nesse trechinho aqui. Bom, o até mesmo aqui, né, ele é um intensificador. Então, ele age aqui, né, introduzindo o último elemento como se fosse o mais grave das citações. Analise se mudando a expressão do lugar, o sentido do texto mudaria. Então, aqui a gente tem, né, duas orações, duas construções, a 1 e a 2, e a gente tem o até mesmo deslocado, né? Então, na primeira a gente tem o até mesmo em um lugar e na segunda a gente tem ele em outro lugar. E a conclusão disso aqui, né, é que deslocando esse até mesmo, o sentido das orações mudam sim. Na primeira, né, por exemplo, ele expressa um espanto em saber que adolescentes também abandonam as escolas para trabalhar. Já na segunda, né, ele dá a entender que as crianças abandonam diversas coisas. E dentre essas diversas coisas, até mesmo a escola, elas abandonam para trabalhar. A 14 pede para nós considerarmos uma frase novamente. E aí a letra A pede para que vocês reescrevam a frase com a expressão em destaque em outras posições. A expressão em destaque aqui é durante o carnaval, que é um adjunto adverbial de tempo. Então, aqui poderia ser, por exemplo, essa situação pode se agravar durante o carnaval, ou ainda, essa situação durante o carnaval pode se agravar. A B pergunta, né, se essa alteração de posição, o deslocamento desse adjunto adverbial, traz prejuízo ao sentido da frase. E por que isso acontece? Bom, aqui, né, não ocorre nenhum prejuízo em relação ao sentido da frase. Todas as duas frases que eu acabei de falar aqui para vocês, elas têm o mesmo sentido. Por quê? Porque esse adjunto adverbial que a gente deslocou aqui, né, ele não se refere em nenhuma das duas frases que a gente montou e não tem como se referir aqui, né, a nenhum substantivo ou ainda a nenhum verbo. Então, ele não traz prejuízos de sentido para a oração. A 15 pede para a gente analisar sintaticamente as orações a seguir, indicando os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Na letra A, então, a gente tem a oração no bloco da alegria, o trabalho infantil não tem vez. Então, aí de sujeito, a gente tem o trabalho infantil, o tipo de sujeito é o sujeito determinado, né? Portanto, sujeito simples. O núcleo do sujeito aqui é a palavra trabalho e os adjuntos adnominais do sujeito aqui é o e infantil. O predicado é no bloco da alegria, não tem vez. O tipo de predicado aqui é verbal, o verbo é tem,
O tipo de verbo é o verbo transitivo direto. O termo integrante é o objeto direto, vez. E os adjuntos adverbiais são o não, que é um adjunto adverbial de negação, e no bloco da alegria, que é um adjunto adverbial de lugar. A oração B é: muitas crianças e adolescentes se encontram em situação de trabalho infantil no Brasil. O sujeito aqui é muitas crianças e adolescentes. O tipo de sujeito aqui é o sujeito composto. O núcleo do sujeito são dois, né? Como é um sujeito composto, o primeiro é crianças e o segundo é adolescentes. E os adjuntos adnominais do sujeito aqui é apenas muitas. O predicado é: se encontram em situação de trabalho infantil no Brasil. Esse predicado é um predicado verbal, né? Então, esse é o tipo dele. O verbo aqui é se encontram. O tipo de verbo aqui é intransitivo. E os adjuntos adverbiais aqui são em situação de trabalho infantil e no Brasil. Terminadas as correções, né? Agora a gente vai passar para o capítulo 23 para a gente ver um novo conteúdo, que é o conteúdo de acentuação gráfica. Na verdade, esse conteúdo não é um conteúdo novo. A gente estudou ele há alguns capítulos atrás. No entanto, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo de acentuação gráfica agora. Então, só para refrescar a memória de vocês, né? Todas as palavras da língua portuguesa, elas são acentuadas. Mas esse acento, ele pode vir expresso, né, de forma gráfica, aparecer mesmo como marca lá na sílaba, ou não, né? Ele pode ser um acento que não aparece ali grafado, mas existe. E como a gente sabe que ele existe se ele não está grafado, né? Por meio da sílaba tônica. Então, a sílaba que recebe esse acento, mesmo que não seja gráfico, é a sílaba que é pronunciada de maneira mais alongada, com mais intensidade. E aí, dependendo da posição dessa sílaba tônica, né, as palavras podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras que são oxítonas, né, são aquelas que têm a sílaba tônica como a última sílaba. Já as paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica como a penúltima sílaba. E as proparoxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica como antepenúltima sílaba da palavra. As palavras que recebem um acento gráfico, né, que é aquele acento que aparece mesmo, que é grafado nas palavras, que não é apenas um acento natural em relação à sílaba tônica, podem ser grafadas com 3 tipos de acento. O acento agudo, que é aquele que abre, né, o som, que é aquele que abre o som da sílaba. O acento circunflexo, que é o contrário, né, aquele que fecha o som da sílaba. E também o acento grave, que ocorre quando a gente tem uma contração de 2 classes gramaticais, geralmente com a letra A. Bom, mas como saber quando usar, né, o acento gráfico? Para isso, existem as regras de acentuação. Regras que a gente começou a ver lá no capítulo 19. Então, a primeira regra que a gente viu, né, foi a regra de acentuação mais fácil que existe, que é a seguinte: todas as palavras da língua portuguesa que forem proparoxítonas, ou seja, as que têm a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica, vão ser acentuadas. E aqui são todas, tá, gente? Sem exceção. Se for proparoxítona, leva acento gráfico. Agora, se as palavras forem paroxítonas ou oxítonas, né, a gente tem regrinhas um pouco mais complicadas e isso, né, vai fazer com que vocês precisem decorar, infelizmente. Então, as palavras paroxítonas só recebem acento se elas terminarem em L, N, R de rato, PS, X, IS, que é IS, US, US, UM, ou ainda o plural de né, que é uns, que é atil, ou o plural de que é atil, S, que é aotil, ou ãos, aotil, S, ou ainda ditongos. É respeitando essa regra que, por exemplo, torneira não leva acento, mas possível recebe acento. Já se a palavra for oxítona, né, que é aquela que tem a última sílaba como tônica, ela só terá acento se terminar em A, E, O, em
ou ens no plural. É o exemplo de parabéns, ou ainda de sofá. A regra das oxítonas também é mais fácil do que a regra das paroxítonas, né? Já que a gente tem que lembrar dessa terminação com várias letras. Já as oxítonas acentuadas são só aquelas que terminam com vogal a, e, o, ou ainda com en ou ens. Além dessas 3 regras, existe uma outra regra, que é a regra dos monossílabos. O que são os monossílabos? Monossílabos são palavras compostas por apenas uma sílaba. Ah, professora, mas aí eu vou acentuar todos os monossílabos? Não, vocês vão acentuar apenas os monossílabos tônicos, que terminarem em a, e ou o, no plural ou no singular, né? As, eis ou os. É o exemplo da palavra pé, que é acentuada. Ou ainda da palavra pá, que também é acentuada. Bom, por hoje é só, né? A gente fica por aqui. Façam as atividades correspondentes a essa matéria, né? Para que vocês possam fixá-la. Lembrem-se de fazer o projeto Caldas de Bem com a Vida e até a próxima aula.